E então, o que que eu percebo no meu filho? Eu gostaria assim de como eu consigo despertar nele para que ele siga a alimentação correta. Isso vale para duas questões, que é as espinhas, e ele também apresenta assim alguns momentos de ansiedade, que eu acho que acredito que foi mais neste ano, em função como eu falei antes, né? Eu percebo ele, eu não estou sempre em casa, né? Mas quando eu estou, ele come com frequência, né? Eu não vejo problema na idade dele e por que ele pratica bastante esporte, enfim, ele comer uma quantidade maior. Mas o que eu acredito não ser interessante o tempo todo, sabe? Ele, daqui a um pouco come uma coisa, um pouco belisca um doce, ele passa, é frequente, então eu acho que é importante ele ter mais definido os momentos e o que ele come. Então, é entre a ansiedade e as espinhas envolvidas na alimentação, né? E tudo isso está envolvido também na faixa etária que ele está vivendo, porque ele está com 14 anos, ele está na fase do estirão. Não sei se ele já começou, se ele está no meio, se ele já deu o estirão, mas ele está mais ou menos na fase desse estirão, né? Que acontece nos meninos em torno dos 14 anos. E as espinhas, Vandy, elas têm muito a ver, dois fatores nesse caso, que é a questão hormonal, então os hormônios masculinos, os hormônios sexuais, eles acabam provocando essas alterações e na pele acaba saindo as espinhas. Então tem muito a ver com a fase que eles estão. Como nesse momento ele está, né, em plena puberdade, então tem muita testosterona neste corpo. Então é uma explosão hormonal. E isso acontece também nessa manifestação das espinhas. Inclusive, esse fato das espinhas abala bastante, em alguns casos, a questão da autoimagem, da autoestima, porque eles ficam, é o corpo que cresceu, é a voz que está um pouco de taquara rachada e ainda o rosto cheio de espinhas. Nossa! Então, assim, é muita coisa. E tudo isso faz com que também tenham um turbilhão nas emoções. E esta fase, então, essas emoções que estão se ajustando, as mudanças que acontecem no cérebro de um adolescente, porque não são somente mudanças hormonais, são mudanças cerebrais, isso tudo causa uma certa insegurança, uma certa instabilidade, gera uma ansiedade, porque é uma fase que o menino ele não é homem, mas ele não é mais um menininho pequeno, então é busca de aceitação, é insegurança. Será que as meninas vão gostar de mim? Será que vão me olhar? Eu tô feio. Eles se acham muito estranhos nessa fase. O corpo está diferente, então é uma fase de muita instabilidade emocional. Então, por isso é normal que aconteça às vezes essa ansiedade e a busca da compensação na comida. Até porque eles têm muita energia nessa fase, então eles têm muita energia. Eu percebi com os meus filhos também um aumento, porque eles sempre comeram muito pouco. Quando eu não tinha conhecimento, há uns anos atrás, isso me preocupava. Eles beliscavam muito pouco, comiam muito pouco. E como eu venho de uma família, de uma crença de questão de comer, de ficar forte, que eu entendi isso quando eu fiz meu processo de evolução, eu ficava preocupada lá no início. Depois eu entendi que era normal. E teve um momento nessa faixa etária dos 14 para os 15 principalmente, que eles começaram a comer muito. E o Tomás, que é o mais novo, recém está começando, porque até então ele não comia muito. Eu disse, quando é que vai chegar essa fase que tu vai ter uma fome de leão? Eu mexo com ele. Então, essa fase eles sentem mais fome, eles têm muita energia acumulada, eles precisam gastar energia, e essa instabilidade emocional acaba também fazendo com que eles compensem na comida. Então, qual é a forma? A questão da comida também interfere, eu esqueci de falar, a questão da comida também interfere da alimentação nas espinhas, porque além dos hormônios, o que, que acontece? A alimentação rica em doce, fritura, gordura, leite, são alimentos que propiciam para aumentar a oleosidade da pele, aumentar essas glândulas sebáceas e estourar mais espinhas. Então eu percebo aqui em casa, exatamente, quando os guris saem de uma rotina de alimentação, que eles vão visitar a avó, por exemplo, as espinhas, elas aumentam, elas brotam em tudo que é lado do rosto.
Quando eles estão em casa, porque na rotina da alimentação mais saudável, é mais controlado. Então, a água e uma alimentação mais saudável, ela é uma ajuda, ela contribui para que as espinhas elas tenham um certo controle. Mas é muito hormonal nessa fase. Então, por isso que tem que tomar água, por isso que tem que cuidar da alimentação, fazer atividade física, para que eles consigam ir digerindo tudo isso que acontece. Então, para se olhar no espelho, pode ser um argumento bom de usar com ele. Para te olhar no espelho, tu gostar mais de ti, para tua pele estar melhor, tu vai ter que comer mais saudável. Fritura, doce, é algo que gorduras, manteiga, são coisas que não são indicadas nessa fase, porque elas vão aumentar, elas não vão causar somente, elas vão aumentar as espinhas. Então, a forma, eu acredito que é o que a gente defende dentro do Formando Pais, é o exemplo. Então, organizar a rotina familiar, que a alimentação seja aquilo que seja saudável. Se tu come saudável, tu e o pai dele comem saudável, é o que tem na casa para comer. Se vocês tomam água, vocês andam sempre com a garrafinha de água, vocês falam da importância da água, vocês falam da importância da água para a vida, para a pele, para a saúde, para todo o funcionamento do corpo, ele também vai aprender com o exemplo de vocês. E quanto à ansiedade é entender o que está acontecendo com ele e achar formas de minimizar essa ansiedade. Que ele possa fazer coisas que ele gosta, que ele possa gastar energia. Tu me falaste que ele pratica esporte, é isso? Então, isso é ótimo, a prática de um esporte, o contato com a natureza, que ele possa ocupar a mente dele, que ele possa gastar energia e ficar focado no presente e não pensando em coisas, medos do futuro, inseguranças, porque a ansiedade está muito ligada a colocar esse pensamento lá na frente. Como é uma fase de insegurança e de incertezas, eles estão sempre muito em função do que vai acontecer depois, será que vai dar certo, será que eu vou fazer isso, aquilo? Então, eles se preocupam com o futuro nessa fase. Então, surge a ansiedade, junto com a ansiedade, muitas vezes vem a compulsão alimentar. Então, na idade dele é conversa, é consciência, é o exemplo, é dizer para ele os benefícios, o que ele vai ganhar. Por que ele vai para a academia, por exemplo? Foi iniciativa dele? Sim. Por que ele quis ir para a academia? Porque ele quer ter mais força, resistência. Sim, então ele teve um motivo, ele teve um propósito. Nessa fase, é muito importante trabalhar com propósito, com motivos. O que tu vai ter de benefício? O que tu vai ganhar com isso? Então, o que a alimentação saudável vai te trazer? O que a alimentação que não é a mais saudável vai te trazer de prejuízo? Então, levar essa consciência para eles, porque eles têm muito essa busca pela autoimagem, pela imagem, pelo corpo, pela força. Nessa fase, os meninos, eles começam a despertar para isso. Até os 13, eles não têm essa preocupação. Agora, eles têm essa preocupação de estar mais forte, do corpo se ajustar, porque teve um crescimento desengonçado, como a gente diz. Então, é importante. Se ele buscou, é importante ele fazer ações que levem ele para o objetivo que ele quer, para o propósito que ele tem. E é muito na conversa, por exemplo, eu acredito.